continuar com o estudo da água, e ele volta assim que possível, né? Olha, hoje tocou a música, olha só, gente. Vocês estão ouvindo? Tá? Alguém está ouvindo a música aí da lâmina? Não, muito pouquinho. É doido esse meu computador. Ai, ai, ou é doido o computador, ou sei lá. Bom, nós nos propomos a fazer esse estudo aqui a respeito da água. A água no plano espiritual. Nós já estudamos capítulo 10 do livro Nosso Lar. A água na criação do planeta Terra. Nós já estudamos comigo e com o Bruno. O que é a água? O estudo feito pelo Bruno. As alterações na molécula da água. Também começou com o Bruno e hoje vai continuar comigo. Então, eu trouxe essa lâmina aqui de 12 de abril de 1961, quando Yuri Gagarin estava no espaço observando, né, nosso planeta do espaço, e aí ele disse a famosa frase: a Terra é azul. E a gente fica pensando, por que nosso planeta chama Terra e não água, né? Isso é uma pesquisa para o Marco Antônio fazer para frente para nós, né? Por que nosso planeta chama Terra? Se for do aspecto bíblico, foi Deus que deu esse nome ao nosso planeta, tá? No aspecto bíblico, no livro da Gênese, Deus é que dá esse nome a esse conjunto de terra, né? De continentes, né? Então, Yuri Gagarin, no espaço, ele, do fundo das nuvens, né, daquela aura de nuvens brancas, ele vê aquele planeta todo azul, né, e lindo e emitindo aquela aura azul, e ele ficou encantado, né? E aí ele fala, né, da Terra azul, ele fala que o planeta é azul. Mas tem uma coisa interessante, que é a continuação da frase dele, mas que nós não vamos entrar nesse íntere, que ele fala assim: e eu não encontrei Deus no céu, né? E nem podia encontrar, né? Porque o próprio céu era Deus, né? Então ele diz que a terra é azul e eu não vi Deus. Bom, mas o que acontece? A água doce se tornou um recurso escasso, né? E a gente sabe que as futuras guerras no planeta não serão por causa de divisa de terras, nem de petróleo, nem de nenhum outro bem, né? As futuras guerras serão por água, e já estão acontecendo, principalmente na África, no Sudão, né? Estão acontecendo conflitos bélicos entre Angola e a África por recursos hídricos. Rio que sai de um país e passa para o outro, e que a água num país, ela isso que fizeram no São Francisco, me fugiu, transposta, né? Transposição. A água é feita a transposição no país, quando ela chega no país na qual ela segue, ela chega bem mais escassa, isso já está gerando guerra, né? Então, é um recurso que está minando, a água doce está minando, né? E por que o Brasil é alvo de todas as atenções do mundo? Porque, além de nós sermos o pulmão do mundo, com a floresta amazônica, nós temos o maior manancial de água doce do mundo, que é o aquífero Guarani, né? Então, eu trouxe essa estatística aqui, só a título de curiosidade, que se toda a água da Terra, água salgada, água doce, água das geleiras, se toda a água da Terra fosse dividida entre os 7,5 bilhões de habitantes, cada um teria direito a 80 piscinas olímpicas, cada habitante, né? Mas, se nós fizéssemos essa mesma divisão somente com água potável, cada habitante do planeta teria um pouco mais de 5 litros de água.
Então, é muito pouco, tem muita gente sem água potável. Tem muita gente sem água potável, principalmente nos países mais pobres, os países como a África, como parte da Índia, como parte de países orientais que estão nessa condição. E aí a gente sabe que água salgada no nosso planeta, e por isso o nosso planeta é azul, e por isso ele deveria ser chamado planeta água, é 97,5%. Engraçado que esse número coincide com a nossa aparência do DNA com os primatas, né? Com os nossos primos mais próximos. Então, essa água salgada, ela é formada pelos mares e pelos oceanos. E a água doce? A água doce, ela é constituída de apenas 2,5%. Né? Então, nós temos aí a água subterrânea, as águas glaciares, a água de rios e lagos e a água na atmosfera em forma de vapor. Né? Então, aqui eu trouxe um gráfico para ficar mais fácil da gente entender. Aqui são os mares e oceanos no nosso planeta, e essa fatia aqui, esses 2,5%, é o que nós temos de água doce. Desses 2,5%, 0,51% são os aquíferos. Quase 2% são as águas glaciares. 0,006% são os rios e lagos. E 0,001% é a atmosfera. Ou seja, a água se tornou um bem muito escasso. A água potável, né? O Masaru Emoto foi aquele japonês que o Bruno apresentou para vocês no nosso domingo passado. Como que ele fez o início da pesquisa dele? Ele estava pesquisando as moléculas das águas. E aí ele pegou 3 garrafas de água transparente e colou um papelzinho com as letras viradas para dentro da água e não para fora, para dentro. Né? Então, numa garrafa ele colocou a palavra amor, na outra ele colocou a palavra obrigado, e na terceira ele colocou a palavra eu te odeio. E aí ele deixou um tempo com aquela água recebendo as vibrações dessa palavra, escrita em preto, né, virado para dentro da água, e aquela água recebendo aquela frequência, positiva ou negativa. Depois ele congelou aquelas 3 garrafas de água, retirou uma amostra do gelo e fotografou. Então, ele ampliou a fotografia e ele se surpreendeu quando ele percebeu que na fotografia as moléculas haviam mudado de forma. Né? Então, vocês se lembram de como que era a molécula de água formada lá pelos elementos de hidrogênio e oxigênio, naquela proporção de 2:1, que forma o H2O que a gente conheceu, que o Bruno trouxe para vocês, né? Que foi esse desenho. Vocês se lembram disso, né? Este foi o desenho da molécula de água, tal qual ela é vista, né? Quimicamente. Mas este aqui foi o desenho da molécula de água, né? Fotografada naquele cristal de gelo. Essa é a molécula da palavra amor, né? Então, quando o Emoto comparou essa molécula com a molécula da garrafa de gratidão, de obrigado, e com a garrafa que estava escrito ódio, ele percebeu que a água, lembram-se que o Bruno disse que a água tem memória? E que a água, ela é suscetível de modificar-se frente às vibrações que ela recebe, né? Então, o antes e o depois da energização da água, e é aonde a gente quer chegar para no próximo encontro a gente trabalhar a fluidificação da água e a cura pela água, né?
Então, ele continuou as pesquisas dele. De que forma? Ele foi e coletou amostra de água de um rio bastante poluído, né? Onde as moléculas da água estavam muito deterioradas. E ele submeteu essa água desse rio bastante poluído a um momento de oração feito por um monge muito amoroso, muito cheio de compaixão. Era um monge que tinha muita gratidão, que as orações dele eram muito verdadeiras. Então, ele pediu que no momento da oração, que a água, com a água poluída daquela garrafa, estivesse exposta àquela oração. E aí ele fez a mesma coisa. Ele congelou a garrafa de água após a oração. Ele já havia congelado amostras antes da oração e ele congelou após a oração, para ver se havia alguma mudança. E aqui está a foto. Isso é um estudo científico, tá, gente? Não é um estudo alternativo, não. Aqui à esquerda é a foto da molécula da água do rio poluído antes da oração. E à direita, a molécula pura, como se tivesse saído da nascente, né? Então, aqui, ó, ele trouxe para nós algumas amostras, né, dessas moléculas, dos frutos do seu estudo, né? Aqui, a molécula que fica na vibração do ódio e aqui como ela fica na vibração do amor. Então, aqui em cima tem vibração de gratidão, vibração de amor, após uma oração, vibração de saúde, a forma como esses cristais, eles se modificam, eles ficam complexos, eles se transformam sem perder a sua característica molecular de H2O, né? Então, essa aqui é uma molécula de água que sai de uma fonte de água pura, como se você fosse na fonte do Rio São Francisco, aqui na serra, aqui perto da gente, e coletasse a água, congelasse, fotografasse, e aqui é uma molécula de água do Rio Tietê, por exemplo. Essa é a diferença. O que a gente quer mostrar com esse estudo, né? Olha como que fica uma água submetida à música heavy metal. Como que fica a molécula dela? Ela perde toda a forma. É como se você tomasse uma água poluída. Como se você tomasse um copo de água poluída, né? Então, o que a gente quer com esse estudo? A gente quer dizer o seguinte, vamos fazer algumas reflexões. Mudou a água no estudo do Emoto. E daí? O que isso faz para mim? Bom, se uma simples partícula de água consegue mudar completamente, né? Apenas com a energia de estímulos negativos e positivos, como será que a gente fica quando nós somos expostos a tantas vibrações na nossa rotina? A gente não pode esquecer que nós somos feitos de água. Segundo as pesquisas do Emoto, todo esse líquido sofre modificação por conta dessas vibrações, que podem ser positivas ou negativas, e que altera a maneira como nós enxergamos e vivemos nesse mundo. Por quê? Porque vai mexer com o nosso equilíbrio, né? Então, se você pensou que não é uma garrafa com água para ser tão influenciado dessa maneira, eu sinto muito em te dizer que você é praticamente uma garrafa de água, sim. Por quê? Porque 70% do nosso corpo é água, né? Grande parte do nosso corpo é constituído de água, assim como em todos os seres vivos, né? É como o Bruno disse na semana passada, essa água que está no nosso corpo é uma água primordial, é a água
que está aqui desde o início do resfriamento do planeta. É a água vindo dos cometas, dos meteoros que bombardearam a Terra na sua formação. Nós temos dentro de nós a água dos mares, a água das cachoeiras, a água dos rios e até as águas glaciares que evaporam, que se tornam nuvens, que caem em forma de chuva e que estão aqui dentro do nosso organismo. Por isso, nós somos mais seres aquáticos do que seres terrestres. Ela é a substância em maior quantidade nas nossas células, no nosso sangue, na seiva dos vegetais. Tem animais, como a água-viva, que ela é composta de 95% de água. E no ser humano adulto, ela vai de 60% a 70% do peso. Por que de 60% a 70% do peso? Porque depende da idade em que este adulto está, né? Depende na fase em que este adulto está. Então, aqui, ó, só a título de informação, né? O nosso cérebro, ele se compõe de 75% de água, nosso cérebro e nosso músculo. Nosso sangue é composto de 83% de água. Nossos ossos nossos ossos, de 22% de água. Além disso, é a água que regula a nossa temperatura corporal, né? É ela que expulsa as toxinas, que elimina as toxinas pela urina. É ela que amortece as nossas articulações. É a água que protege os nossos órgãos vitais. É a água que melhora o oxigênio para a respiração e atua no transporte do oxigênio e nutriente para as nossas células. Então, a água, ela é vital na nossa existência. Vital, né? Então, veja bem, o percentual de água no corpo de um feto é de 100%. No corpo de um bebê até 2 anos de idade é 80%. 80%. Então, a quantidade de água nos ossos do bebê será maior, a quantidade de água no cérebro do bebê será maior, no coração, nos músculos do bebê será muito maior. Um adulto, um jovem adulto, ele tem 70% de água no seu corpo. E já os idosos acima de 60 anos, 70 anos, já cai para 60%, acima de 75 anos já cai para 50% de água. Por isso que os idosos precisam tanto de hidratação, né? E o idoso não hidrata porque ele não sente sede. Esse é o grande problema, ele sente pouca sede. Por quê? Porque ele perde também o sabor dos alimentos. E nós precisamos lembrar os nossos idosos de tomarem água, porque, caso contrário, eles vão ter problemas de desidratação muito sérios, né? Mas, e aí? Mudou a água, e aí? O que vai continuar mudando conosco, né? Então, essa questão agora, a gente percebe que ela vai muito além dos estímulos externos, desses estímulos que a gente recebe de fora. Por quê? Porque é uma questão interna também. Bom, já que o meu cérebro, ele tem tanta água, né? Meu cérebro é composto de 75% de água, então eu também crio vibrações dentro de mim, com a minha mente. Porque a minha mente está inserida em líquido aquoso, né? Então, eu sou capaz de criar pensamentos que também vai influenciar o corpo aquoso que existe em mim. Na neurociência, isso tem um nome, chama-se plasticidade cerebral. No espiritismo, isso tem outro nome, chama-se vibração elevada, pensamento positivo, né? Ou seja, quando eu penso coisas ruins, quando eu digo algo relacionado a sentimento de ódio, de doença, de raiva, de mágoa, ou até quando eu frequento ambientes pesados, eu estou contaminando e mudando fisicamente o meu organismo, as moléculas de água do meu organismo. Vocês viram a molécula de água do heavy metal, ali, da música heavy metal? Né?
Não sou nada, não tenho nada contra quem goste de heavy metal. Mas vocês viram a alteração na molécula de água ali? Então, da mesma forma como quando eu exponho o meu ouvido a coisas ruins, aos Datena da vida, aí, por exemplo, a ambientes com carga pesada, ambientes ruins, eu vou estar submetendo o meu corpo a mudanças nas suas moléculas aquosas, em todas as moléculas de água que existem no meu corpo. Por quê? Porque sendo praticamente água, né, eu tenho que me valer desse elemento para ajudar no equilíbrio do meu corpo, ou no desequilíbrio. Já que eu sou água, né, então eu preciso usar isso a meu favor. Vocês lembram do estudo do Bruno? Quando a gente estudou o corpo emocional, lá no estudo dos chakras, né? Então, o corpo emocional é o nosso corpo aquoso. Foi aquela figura trêmula que ele colocou para nós lá no estudo dele, né? E esse corpo emocional, ele está, né, entre o nosso corpo físico e o nosso espírito. Como que nós chamamos esse corpo emocional no espiritismo? De perispírito, né? Por isso que o perispírito é chamado de corpo quintessenciado. Por que corpo quintessenciado? Ele é da quinta essência. Ele tem a essência material que pode ser pesada, que é exatamente o corpo aquoso ou o corpo sutil. E ele tem a matéria que não é pesada, que é a matéria sutil, né? Então, nós vamos trabalhar com esse corpo emocional sutil. Essa é a última lâmina para eu encerrar, para a gente não ultrapassar o nosso horário, que são 21 horas e 15 minutos. Então, eu vou parar nessa lâmina. Então, como que é esse corpo emocional? O Bruno já fez esse estudo, mas eu vou deixar esse link para que no próximo domingo, ao estudar a influência da água fluidificada no nosso corpo, a gente possa entender. Então, primeiro, ele é o modelo organizador biológico. O que significa isso? Ele é um molde. Ele é preparado pela equipe reencarnacionista, conforme ensinado pelo André Luiz para nós recentemente, mais anteriormente o próprio Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, e em várias outras obras. Ele é um molde no qual o nosso espírito se ajeita, se ajusta para formar essa aparência física que nós temos nessa encarnação. E a aparência que nós mantemos quando desencarnados. Então, ele é um corpo plástico, tá? Ele exerce um papel fundamental na estrutura orgânica que dá forma aos demais corpos, né? Por que ele exerce essa fundamental estrutura orgânica? Porque ele vai ser o maestro, né, que vai dirigir todas as influências no nosso organismo. Então, é por isso que muitas vezes nós trazemos de outras existências enfermidades, né? Você pode não conseguir curar uma enfermidade numa vida ou uma obsessão numa existência e trazer isso registrado nesse corpo sutil, aquoso. Vem com essas marcas para você poder trabalhar na sua nova existência. É esse corpo, é esse perispírito, tá? Que André Luiz nos ensinou que se liga ao corpo físico pelo sangue e não pela mente, como pensávamos, mas pelo fluido aquoso. Isso está lá escancarado no livro que nós estudamos recentemente, Obreiros da Vida Eterna, né? Missionários do Alto, agora me fugiu, eu estou com a cabeça ruim hoje. Enfim, eu vou me lembrar o nome do livro, é o anterior ao Obreiros da Vida Eterna. Está escancarado lá, na hora da formação do embrião. O perispírito se liga ao embrião pelo meio aquoso, porque ao se ligar no ovo ainda não está formada a mente.
É o perispírito que vai fazer a formação da mente. Então, ele se liga pelo meio líquido aquoso da célula masculina e feminina. E aí, a partir desse líquido aquoso, é que ele vai se dividindo e vai gerenciando a formação dos órgãos. Então, a mente é posterior a isso. E é por isso que o perispírito está ligado ao nosso organismo pelo meio aquoso, tá? Então, ele vai promover a formação e a coesão das nossas milhões de células, né? Todas as nossas células estarão ligadas pelo perispírito, transmitindo as informações do nosso DNA para o corpo físico, né? Então, essas mudanças que estão tendo no nosso DNA, ainda vivos, sem passar por nova reencarnação, elas estão sendo transmitidas para o nosso corpo físico através do meio aquoso, principalmente através do sangue, né? E aí, tantas pessoas tendo enfermidades, algumas desenvolvendo muito câncer de sangue, né? Leucemia, e desenvolvendo enfermidades circulatórias, muitas tromboses, muitos problemas ligados a flebrites, a erisipelas, a alergias, em função dessas alterações, né? Esse corpo, esse perispírito, ou esse corpo emocional, sutil, aquoso, ele é facilmente visível pelos clarividentes, ele tem uma luminosidade variável, né? Que pode ir do branco, argente ou azulado, mas assim, se você está enfermo, ele apresenta uma cor característica, se você está ansioso, ele apresenta outra cor, se você está com depressão, ele apresenta outra tonalidade, ele altera essa luminosidade e essa cor. Ele se destaca na sua anatomia, por quê? Porque ele é um molde, né? Ele é a estrutura principal do corpo. E a presença dos centros de força ou dos chakras, dos órgãos semelhantes ao que existe no corpo físico e do cordão de prata que o liga diretamente aos dois corpos, né? Um invólucro fluídico, esse cordão de prata é aquele invólucro fluídico eletromagnético, né? Que tem células de luz ou fótons e que, quando você desdobra em sonho, você vai para outros planos, um espírito sabe que você está encarnado porque ele percebe essa linha sutil saindo de você e te ligando ao corpo físico. E o espírito desencarnado não tem essa luz, né? E mais, para encerrar essa lâmina, encerrar esse estudo de hoje, ele é sensível ao pensamento, ele apresenta em sua fisiologia elasticidade. Então, por exemplo, eu estou aqui sentado nessa mesa, mas estou com o meu pensamento lá num amigo que está passando por uma situação difícil, lá na França. E o meu pensamento chega até ele. De que forma? Pela plasticidade deste corpo sutil, né? Então, ele é elástico, ele irradia, ele se dilata, né? Além de ter as próprias sensações dos seres humanos. O que nos mostra que, ao desencarnar, muitos espíritos que não têm entendimento da morte continuam conservando sensações de frio, de calor, de fome, de dor. Por quê? Porque ele mantém essas sensações próprias dos seres humanos, dada a sua inferioridade. Eu vou encerrar por aqui hoje, né? Nós temos o próximo domingo, a gente vai entrar com essa... A gente quis fazer esse link, né? Para vocês entenderem o que é esse corpo fluídico e entender a influência que nós temos sobre o nosso corpo através da água e por que a espiritualidade tem pedido para a gente fluidificar as nossas águas. Como que fluidifica a água? Como? Como que eu fluidifico a água? Simples. Coloca uma garrafa, um copo de água na sua frente e no momento da oração você imagina que aquela água está recebendo uma luz que vem do alto. Desta forma, você já está fluidificando a água. E essa água, como ela vai estar com as moléculas todas cristalizadas, puras, ela vai entrar no seu corpo
físico e ela vai harmonizar as demais moléculas de água. Entenderam como que começa essa ação fluídica da água no nosso corpo? Né? Então, a gente não dá importância, a gente não dá valor a esse remédio de graça, esse remédio grátis. Né? Você imagina você fazer um chá agora após o culto e tomar um chá morno e fluidificar esse chá. Além do benefício fitoterápico dessa planta que é viva, além desse benefício, você trazer para dentro do seu organismo todas essas moléculas dinâmicas, tal quais bichinhos que vão entrar para dentro de você e vão te limpar de toda a toxina. Mas para isso, nós precisamos, primeiro, limpar esses 75% de líquido que estão aqui com pensamentos bons, com pensamentos positivos.